Sejam bem-vindos ao ElsoCast. Hoje vamos estar aqui com o Alex Ngoma para apresentar o tema Como Buscar a Deus no dia de hoje. Muito obrigado. Saudações a todos, boa tarde, saudados na bendita paz do Senhor. Amém. Respondo pelo nome de Alex Ngoma, conforme meu colega aqui disse, iremos partir para a apresentação. Alex Ngoma, como está? Eu estou bem, graças a Deus, não sei do seu lado. Aqui também, na graça de Deus, o Senhor sempre tem de nos guardar sempre. Amém. O nosso tema é bem simples. Como buscar a Deus nos dias de hoje? Nós vemos várias situações, as pessoas pensam que estão com Deus, mas realmente eles não colocam o Senhor sempre em frente de tudo aquilo que fazem. Eles não buscam a Deus. Sabemos que temos várias coisas que acontecem em nossas vidas, temos momentos de aflições e as pessoas só procuram tentar buscar a Deus sempre nos momentos de aflição. Como buscar hoje em dia a Deus? Muito obrigado pela questão concedida. Bom, sabemos nós que toda a Bíblia parte de uma passagem bíblica para poder se justificar. Isto porque, conforme diz o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que todo indivíduo que pretende buscar a Deus tem que buscar a Ele de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. O que significa que todo aquele que necessita da presença de Deus ou do seu parecer na sua vida tem que o buscar de todo o seu coração. Nós vemos nos tempos primórdios, nos tempos mais antigos, que até os discípulos deles o buscavam sempre. Então é dessa forma como nós devemos buscar a Deus, buscar a presença dele para conosco. Então, tudo aquilo que nós fazemos, temos que fazer na presença de Deus. Exatamente. E é aquilo que muito não acontece. As pessoas fazem aquilo que a carne deseja, não fazem aquilo que o Espírito deseja. Porque o Espírito é estar na presença de Deus, praticamente. E nós temos visto muitos jovens, hoje em dia, a irem para as igrejas, mas não buscam ter esta conexão com Deus. Qual é a lição? O que nós podemos ensinar a esses jovens? Porque eles vão à igreja por cultura, por conveniência, por marketing, por publicidade, mas não buscam ter a conexão com Deus. Qual é o conselho? O que nós podemos ensinar a estes jovens a ir buscar lá na igreja para ter essa conexão, essa presença do Senhor? Bom, conforme eu estava dizendo, que buscar a Deus precisa de todo o entendimento. Muitos jovens, conforme eu disse, que vão à igreja só por querer fotografias, querer manter status. Porque teve que manter uma foto para poder publicar. Mas não é que essa é a essência daquilo que o jovem deveria buscar dentro da igreja. O conselho que eu deixo para todos os jovens é: não vão à igreja simplesmente porque estive lá, manteve uma foto, porque pai e mãe viu. Não é esse o foco de ir à igreja. Nós temos que primeiro ir à igreja porque queremos buscar a irmandade, a família cristã. Porque a palavra de Deus diz: quanto mais estiverem dois, melhor do que um. Nós vamos para lá buscar a comunhão em irmandade, buscando a presença de Deus, deixando aquilo que é a convicção das redes sociais, mas estar lá para buscar a Ele. Não é se apartar das redes sociais. Tudo bem que postando uma foto, estando lá, é uma forma de incentivar os outros jovens a participar ou a postarem: uau, eu também posso estar lá, posso ter aquela foto, posso postar também para todo mundo ver. Mas não deve ser esse o foco dos jovens atuais. Eles devem estar lá para buscar o entendimento daquilo que é a presença de Deus na vida deles, buscar a humanidade, buscar consigo o crescimento espiritual. Porque sozinho em casa não vai aprender. Muitos jovens dizem: eu rezo estando em casa. Tudo bem, rezas, mas o crescimento espiritual ninguém sabe. E nós sabemos que a cada dia que nós ouvimos uma palavra, uma pregação, muda alguma coisa na nossa vida. Então, estando lá, será uma forma de buscar o nosso crescimento espiritual e manter a nossa relação e a ligação com Deus. Então, é basicamente isso que eu deixo para com os jovens, que não vão
para manter e buscar mais ainda a presença dele, para poder alcançar o reino dos céus. Isto é muito positivo. Eu sempre digo que nós viemos pela bênção de Deus. E nós devemos voltar pela sua graça. E a sua graça é a misericórdia de Deus. Então eu digo a todos, nós temos que buscar a Deus no nosso coração. E tem aquele versículo, nós já estávamos a falar aqui antes, que diz, aquele versículo que depois, se nós buscarmos o reino, Primeiro buscar o reino dos céus e as outras coisas serão seguidores. exatamente, neste versículo, veja que nós procuramos sempre satisfazer a nossa carne. Procuramos as coisas materiais. Eu quero ter uma casa grande. Eu quero ter 10, 3 carros. Mas não buscamos primeiro o reino dos céus. Quando tu busca primeiro o reino dos céus, garantes que todas as outras coisas materiais virão até si. Então, um dos conselhos também que eu acabo dando aqui é que os jovens têm que buscar primeiro o reino dos céus e o resto será acrescentado, como diz este versículo. E a questão que muitos jovens colocam, que eu também vou colocar aqui para o Alex como seguir a Deus é fácil. É esta questão, essa questão. É fácil, é difícil. Como é que é seguir a Deus? Bom, seguir a Deus não é uma tarefa fácil, mas torna-se fácil a partir do momento que é um ser vivente da palavra de Deus. Quando segue a palavra de Deus com entendimento, é certo que verá o saber de Deus, verá a glória dele se manifestando para ti. Além que as pessoas acham impossível, tornará-se possível. Porque nós sabemos que a presença de Deus é notável a partir da fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Isso quer dizer, muita coisa nós não conseguimos ver, mas cremos que um dia estaremos com Ele. Então, não é fácil seguir alguém que nós não conseguimos ver fisicamente. Porque quero crer que mesmo hoje em dia não há confiança até para irmãos que vivem dentro da mesma casa. Comungam a mesma mesa. Exatamente, sim. Então, não é fácil seguir a Deus. Sim. E tem aquele versículo que diz que neste mundo tereis aflição, mas tende bom ano. Então queremos dizer o que é com este versículo? Estamos a dizer que o nosso Deus sempre será justo contigo. Vamos passar das aflições, vamos passar de tempestades, vamos passar de dificuldades, mas se você honrar aquilo que são os princípios, os seus mandamentos, Ele vai ser justo no final do ciclo. É verdade. Então é esta vantagem também que eu posso colocar aqui nesta questão, porque Deus sempre será justo. Então todas as coisas ficarão bem para mim. É verdade. E eu tenho alguém que é esta presença de Jesus Cristo. Sim. Enquanto que quando eu não tenho esta presença, estou eu sozinho. Quando as minhas coisas dão errado, não tenho como ir. Então o conselho mesmo é buscar a Deus em todo momento, colocar Ele sempre na presença lá. E outra questão que eu acabo colocando aqui, muitos de nós vamos para a igreja, oramos, diferentes igrejas, né? Vamos fazer uma abordagem mais assim, oramos lá, mas nós não queremos trabalhar a favor de Deus. Como é que um cristão, um crente pode trabalhar a favor de Deus? Bom, um cristão, ou seja, um crente, pode trabalhar a favor de Deus a partir do momento que não vai à igreja para buscar interesses próprios. Isto é, vai para lá porque tem um determinado negócio, então acha que aquele é o lugar certo que pode ter uma oportunidade de arrecadar clientes. Ou acha que aquele é um lugar próprio para vender o seu peixe. Ou procurar uma esposa. Uma esposa, exatamente, sim. Então nós não devemos olhar a igreja com este sentido. Nós temos que ir para lá com o foco de trabalhar fielmente a Deus, servir a Ele de todo o nosso coração e do nosso entendimento. Talvez muitos poderiam perguntar, mas como servir a Ele? Servir
também por meio da adoração, por meio do louvor, por meio da pregação, por meio de fazer aquilo que é a obra dele. Nós sabemos que varrer a igreja é servir a Deus. Pregar é servir a Deus. Até ir ouvir uma palavra ou uma pregação e sair, usar da mesma como evangelização, também é servir a Deus. E chama-se isso de ganhar almas para Jesus. E esse que é o foco e a visão principal de uma igreja, que é ganhar almas para Jesus. Então, dessa forma, nós sentiremos a servir fielmente a Ele. Sim. Mas também aparecem jovens, muitos jovens, dizendo: eu não preciso ir à igreja. Ali na igreja, tem um irmão Alex. Aquele irmão Alex às vezes leva uma moedinha, põe no bolso. Eu na igreja não quero ir. Será que esse jovem, e depois diz: eu conheço a Deus, mas não vai à igreja, mas diz: eu conheço a Deus e eu não preciso conhecer a Deus. Qual é o conselho? O que tu entendes com essa percepção deste jovem? Ou qual é o conselho que tu dás? Como é que podes ajudar este jovem a perceber que talvez a igreja é o melhor sítio? Mas também faço outra questão em cima disso. Será que a igreja é o melhor sítio para encontrar a Deus? Bom, conforme eu estava a dizer que a palavra de Deus bem diz que mais vale dois do que um. Onde estão dois em comunhão a Cristo, melhor ainda. Quando alguém começa a tirar essas conclusões ou a dizer isso, primeiro está a pecar, porque está a julgar. E a palavra de Deus diz que não julgueis aos outros, para que também não sejais julgados. Logo está a julgar ao outro que está errado. Tudo bem que está errado. Mas além de julgar, se estivesse ali, talvez seria você a solução daquele irmão não fazer aquilo. Porque estando ali, poderia chorar por ele. Assim que está vendo que ele tem feito aquilo, poderia aconselhar: não vai ser assim. Logo, a sua ausência dentro da igreja já é uma desvantagem. Porque és uma pessoa com visão, mas fica em casa com teu conhecimento. Logo, tens que se aproximar para ali, para ter um crescimento mútuo, em união. Porque sozinho poderá tropeçar. Eu posso ser bom na fé ou no louvor, mas não ser bom na pregação, por exemplo, não ser bom nos conselhos. Então, consequentemente, serei bom na minha área, sozinho irei conseguir cantar, louvar, mas quando vier a aflição, quem irá me consolar? Ninguém. Quem irá pregar para mim para eu poder me levantar? Ninguém. Quem irá aplaudir o meu louvor? Ninguém. Quem irá corrigir a minha forma de cantar? Ninguém. Essa, pelo menos, é a base da nossa convivência como sociedade. Aí nós estamos a falar da presença de Deus estando dentro da igreja. Estamos a dizer que a igreja é o elo de ligação entre os irmãos para continuarem no caminho do Senhor, continuando a buscar a Deus. Sim. Então, valia eu estar na igreja do que estar fora da igreja. É verdade. Porque dentro da igreja tenho como aprender várias coisas, ter sabedoria de várias pessoas, enquanto que fora da igreja eu sou sozinho, só pela minha carne, já é muito pesado. É verdade. Há muitas coisas que acontecem, a natureza é ampla. Veja, eu vou falar de um testemunho meu. Eu não buscava Deus. Eu conhecia Deus, mas não buscava Deus. Conhecer a Deus, eu sabia: Jesus Cristo, temos que seguir, mas dentro de mim não colocava Deus na presença dos meus planos, dos meus projetos, de tudo aquilo que eu fazia. Eu perdi o meu pai e eu comecei a perceber que realmente estou sozinho. Sozinho porque eu senti-me espiritualmente que existia um vazio. E este vazio, quem é capaz de fechar este vazio é a igreja. Igreja, não estou a falar da igreja seita, mas estou a falar
de irmãos que comungam a mesma espiritualidade, que entendem o que é uma morte espiritual. Mas eu não tinha esse entendimento. Quando eu perco o meu pai, eu percebi que não. Tenho aqueles meus amigos que estão aqui comigo, mas eles não têm um entendimento espiritual. Não têm um entendimento espiritual. E nesse momento tu percebes, tu até neste momento de dor, pode ser convencido a fazer coisas de loucura, porque as pessoas desconhecem o que está acontecendo espiritualmente. Então, é importante irmos buscar os amigos, estarmos na casa do Senhor, estarmos entre irmãos, criarmos este elo de conexão para nos ajudarmos. Porque, aquilo que já vinha dizendo antes, o mundo é feito de grandes desafios, é feito de grandes situações. E para nós sairmos dessas situações, é necessário mesmo que estejamos sempre com Deus. Então, mas pode surgir outras questões. Muitas pessoas duvidam, tem várias religiões diferentes. Podemos ter muçulmanos, podemos ter cristãos, indianos, religiões diversas. E eu queria que tu desses uma abordagem. Como é que as pessoas, por exemplo, tu acreditas em Jesus Cristo? Acreditas na salvação por meio de Jesus Cristo? E se tu acreditas, colocas Jesus Cristo no centro de tudo que fazes. É verdade. E queres buscar uma cultura, uma religião diferente, acreditar que Jesus Cristo é o único. Como é que nos dias de hoje podemos colocar isto? Entendemos? Nós respeitamos, nós sempre como crentes, respeitamos todas as religiões. Mas tem aquela verdade que é de Jesus Cristo. Como é que nós podemos transmitir esta verdade para essas religiões diversas? Para buscar essas religiões e acreditar que Jesus Cristo é o único. Nós dizemos que Ele é o único, que é a nossa salvação. Não podemos fazer isso. Bom, podemos dizer que a Bíblia não chega a citar o nome de uma determinada religião como certa, como correta, uma única que nós todos devemos seguir. Dizer que todas as religiões, as igrejas que existem hoje em dia, é fruto da percepção da palavra de Deus. E fora disso, nós temos que perceber que cada igreja é uma igreja. E o importante é que se fale lá da palavra de Deus. Igreja, os nomes neste caso, não se diferem de nome de províncias de Moçambique. Temos Niassa, Cabo Delgado, Gaza, Maputo, Inhambane, por aí. Então, o que acontece? Dentro dessas províncias, tudo é Moçambique. Resta saber como cada província, ou seja, cada igreja, interpreta isso. Fala da presença, fala da palavra de Deus. O que eu quero dizer? O importante é que cada um seja de uma religião. O importante é isso. A frequentar uma certa religião, que a mesma deve ser aquela que fala-se da palavra de Deus. Porque o que acontece atualmente? Nós temos visto vários cenários, várias igrejas em que dizem que estão a cultuar a palavra de Deus. Aqui em Moçambique, para mim, igrejas em que as pessoas são chutadas dentro da própria igreja, porque estão a tirar um diabo. Mas o irmão Alex vai sair para casa com uma dor. Qual é o entendimento das pessoas para buscar essa igreja? Realmente é esse Deus que estão a buscar nesse momento? Bom, na verdade, as pessoas chegam a fazer isso por conta das aflições. A pessoa É um momento que chega que a pessoa está cansada
genuinamente vai para lá, vai experimentar. Há um profeta X que por ele lá vai buscar a salvação. E isso é uma escolha. Cada um escolhe isso. E eu volto a repetir. O importante é buscar a presença de Deus. Se a pessoa acha que aquelas ações é uma forma de salvação por meio da palavra para ele, está livre, sim. Por quê? Porque eu talvez estaria a dizer que não está correto. Está correto, sim. Porque nós lemos a palavra de Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala ou diz que Deus expulsava demônios por meio, talvez, de curada, algumas ações que nós hoje acompanhamos. Não. Ele expulsava os demônios por meio da oração. Eu lembro uma das palavras que Jesus sempre dizia nos seus testemunhos, a melhor palavra é nos seus milagres. Ele sempre disse: vai, a tua fé te salvou. Então quer dizer que tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. É por meio da fé. Não há nada que acontece por uma outra qualquer razão. É por meio da fé. Devemos orar e confiar nele. Por isso que temos testemunhos de pessoas que estão numa igreja que você até desconfia da própria igreja. Exatamente. Mas que aconteceu um milagre. Porque a pessoa talvez acreditou. Exatamente. Mesmo estando naquele lugar, Jesus Cristo fez com que aquele mesmo que estava em frente curasse aquele. Pela fé que a pessoa, pela permanência da pessoa. E eu estava a dizer que Exatamente. eu não estaria aqui a julgar que aquela igreja faz o correto, aquela não. Aquilo depende do entendimento da pessoa. Exatamente. O interior dele é o que justifica isso. Se a tua fé, por exemplo, irmão Edson, a tua fé leva-te a acreditar que eu só posso ser curado numa igreja, por exemplo, que dá um pontapé. É a tua fé, não vamos discutir isso. É aquilo que é agrada, é aquilo que é a sua crença. Então vá para lá. Se nesse dia o pastor não vai mesmo te dar um pontapé, acha que não está salvo, é a sua percepção. Mas o que eu volto a dizer é: desde que busque a Deus de todo o seu entendimento, com toda a palavra, busque a Ele. E não só em buscar a Ele dentro da igreja, assim como fora. Assim como não só buscar fora, mas assim como dentro da igreja. Sim. Realmente, o irmão que Alex Mbongo trouxe uma abordagem mais profunda do que é se conectar com Deus. Nós discutimos antes que ir à igreja é importante. É um ponto. Temos que ir à igreja. É um ponto. E depois voltamos para um outro. Temos que ter a nossa conexão com Deus. Não importa que igreja nós formos. Se nós temos a nossa conexão, nós vamos encontrar a Deus. É verdade. Vejam isto. Procurem vossa conexão. Procurem vossa igreja. E verão que Deus terá lá convosco. Não importa qual igreja estiver, Deus terá lá convosco. E nós gostamos muito de falar de Deus, falar de Jesus. Na igreja evangélica, como é que pode falar desta relação entre Jesus e Deus numa igreja evangélica? Eu quero dizer que essa relação é uma relação que só quem busca a Deus pode perceber.
que é Jesus. Então, a relação é não há buscar a Jesus, não buscar a Deus. Não há buscar a Deus, não buscar a Jesus. Tem que buscar as duas coisas, porque por meio da outra alcança a outra. É basicamente isso. Praticamente na igreja evangélica, primeiro para buscar a salvação, buscamos por meio de Jesus Cristo. É verdade. Nós buscamos a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo torna-se um intermediário. É a mesma pessoa, mas ele colocou-se na terra como Filho de Deus para nos transmitir que nossos pecados serão libertos através dele. E nós queremos ser libertos, buscamos essa salvação através dele. Por isso batizamos pelas águas, reconhecendo que ele é o nosso Senhor. E basicamente é isto. Há uma conexão entre Jesus e o próprio Deus. Jesus é aquele que desceu para vir a mostrar a todo o povo que por meio dele podemos voltar ao Senhor. Não podemos ir direto, mas por meio dele que libertou-nos de todos os pecados, podemos voltar. Então nós escolhemos sempre na igreja evangélica irmos batizar, buscar essa salvação que Jesus Cristo já nos deu. Mas nós retomamos a ele e buscamos. Mas aqui pode surgir algumas questões. O pecado, como é que nós podemos... Nós somos uma sociedade africana em que os nossos costumes, a nossa natureza, nós viemos, posso dizer que nós somos novos. Nem somos novos. Os nossos avós já eram espiritualizados. Só que a espiritualidade dos nossos avós, as crenças deles, eram dos deuses deles. Não era deste nosso Senhor Jesus, mas eram de Deus deles. E vejamos que na família do irmão Alex, há de ter aquele teu primo que ainda continua com aquela crença. O seu avô, o seu bisavô, aí tem aquele teu tio, que ainda continua com aquela crença do teu avô, é para você deixar uma coisa lá, ali, perto de casa, perto do poste, perto do portão, ao lado de casa, estava protegido. E não busca Deus. Como é que, qual é a nossa responsabilidade hoje, como jovens atuais, jovens que já conhecem esta palavra, sentem a conexão com Deus, mas estão dentro como se diz, de uma África que ainda tem os seus costumes, as suas crenças, dos nossos avós, que ainda permanecem em nossas vidas. Como é que nós podemos trazer isto para as nossas famílias? Este entendimento que Jesus Cristo, que Deus é o caminho, mas sabendo que a minha família ainda tem a sua crença, ainda tem a sua cultura. Porque diz, Alex, nós vivíamos assim, desde nós vivemos assim. Você hoje está vindo aqui, se você nasceu como está agora, você que usar sapato, consegue fazer isto. É porque nós fazíamos isto. É esta crença que ainda existe. E nós somos jovens, ainda não temos aquela idade. Tem aquele versículo que diz, aquele capítulo, versículo que diz que nós temos que orar pelos nossos pais. Mas os nossos pais carregam esta cultura. Como fazer? O que fazer? Bom, a palavra de Deus diz que porque pecamos, estamos destituídos da palavra de Deus. Isso porque ninguém é perfeito, ninguém nasceu perfeito. Se eu estou em Cristo, é porque alguém me evangelizou, alguém orou por mim e me converti. Se o irmão hoje está em Cristo, é porque alguém orou por si, alguém me evangelizou e creu. Agora a pergunta será,
qual é a minha tarefa perante aquela pessoa? É orar por aquela pessoa. Orar todos os dias. E não só orar, tem que fazer alguma coisa por aquela pessoa. Que é mostrar o caminho certo. Evangelizar aquela pessoa. Falar sobre Deus para aquela pessoa. Quem sabe um dia vai mudar. Por isso, esse orar não deve ser um orar de uma semana. Deve ser um orar contínuo, dia após dia. Todos os dias orar, insistir. E sempre converter. Sempre que tiver uma oportunidade, fazer perceber a ele que, na verdade, as coisas não são feitas só pelo acontecimento, mas porque Deus existe. Uma simples demonstração que poderia fazer para aquela pessoa é, por exemplo, se vive com uma coisa de protegendo, por que os nossos pais, os nossos avós não viveram para sempre? Se aquelas coisas existiam? Exatamente. Esta é uma boa questão. Por que não viveram para sempre? Porque só não tinham o poder de revitalizar, se é que é uma coisa inevitável, né? Que se fosse uma casa, sempre que perde a pintura vais revitalizar. Por que não revitalizaram para continuarem vivos? Essa é a questão. Porque não é só viver, fazer, sem pensar no futuro. Muitos perdem a salvação, perdem a vida, perdem a família, perdem tudo por conta de pactos. Os pactos. Isso porque quero dizer que não possamos deixar de honrar os nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, mas honrar por cima da palavra de Deus. Aquilo que a palavra diz. Nada é possível para Deus. Se a tua família é isto, vai ter com Deus. Deus, minha família é assim. Ensina-me a lidar com eles. Entregas a família a Deus. Sabe que até quando te proíbe de ir à igreja, quando oras intensamente entregas a eles, um dia eles é que vão perguntar: eita, não vais à igreja? Então já perceberam. Exatamente. Mas se não orarmos, então estaremos a ficar à espera, Senhora da Panamá. Então, a nossa ação é que conta. Eu tenho que decidir orar. E se ora, a tua vida também tem que justificar isso. Não é só orar e ir à igreja, mas a tua vida, aquilo que faz, aquilo que tu és. O meu caminhar. O teu caminhar deve ser imagem e representação de Jesus Cristo. Então eu tenho que carregar a minha cruz. Exatamente. Conforme Jesus Cristo que carregou. Só E seguir. Só mais nada. Toda a minha vida será com a presença de Deus. E o resto será acrescentado. Só mais nada. Irmão, não é fácil. Muita gente pode dizer: eu estou na igreja, mas será que a tua forma de andar, a tua forma de viver reflete aquilo que é a presença de Deus na sua vida? começa aí. A questão começa aí. A questão começa aí. Por isso, eu quero deixar para todos os jovens: busquem a Deus continuamente, todos os dias, com todas as suas forças. E não se esqueçam da palavra de Salmos 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Saber que só se caminha na presença de Deus quando andamos segundo a palavra. Buscar a Ele em comunhão com a palavra dele. E não só buscar a Ele em casa, dentro de uma religião. Porque uma religião mais próxima disso. Aquela que te sentires à vontade. Vai para lá, busque a Deus em comunhão com aqueles irmãos. E caminhe. E para frente é o caminho. É verdade. 1 João 2,6 diz: quem diz que está nele, também deve andar com ele. Exatamente, sim. Então, se você diz que vai à igreja, tente andar com Jesus. Porque este é o caminho. É verdade. E
de famílias. Em nenhum momento eu vou dizer que sou Mazzini, enquanto não tenho características da família Mazzini. Família Mazzini. Exatamente, é Mazzini. Tem que andar com os Mazzinis, andam. Tem que ter um laço. Amém. Se eu escolher Jesus, ande como ele. Se eu escolher, como aqueles que escolheram a ele andam. Ele anda. E sempre, razão para acabar mesmo dentro de uma família, dentro de um casal, quando nasce um filho, os mais velhos dizem, Aguaína, eu não sou filho, eu não sou esse. Amém. Então é isso que as pessoas também devem fazer, andar segundo ele, Amém. para demonstrar que são dele também. Amém. Sim. Esta foi uma conversa espetacular. Como buscar a Deus nos dias de hoje. Eu tenho muito a agradecer a presença do Alex Gomes. Foi uma conversa muito profunda, muito espiritualizada. Que nossos caminhos se cruzem mais vezes. Este é o começo de um bom desafio. É verdade. E quando estamos na presença de Deus, todo bom desafio é sempre bom. É verdade. Então, muito obrigado.